Saudações, meu querido amigo professor Janotti. Me chamo Valdez Paixão, sou aluno do Polo de Aracoiaba, da Universidade Estadual do Ceará. Estou no sexto semestre e, ao decorrer desse sexto semestre, uma das matérias que nós pudemos trabalhar foi História da América 2. E um dos tópicos abordados durante essa matéria foi justamente as ditaduras militares na América Latina, e uma das que eu achei mais interessante para abordar nesse exato momento foi a ditadura militar chilena. Que ela, como qualquer outra ditadura, ela é recheada de polêmicas. Uma das polêmicas iniciais é sobre a sua duração. Alguns historiadores vão defender que ela se inicia, na verdade, em 70, com a eleição do Allende. Mas outros historiadores vão escolher o ano de 1973, que é nesse ano, em setembro, que se tem o ataque à sede do governo federal. E alguns historiadores vão optar pela finalização desse processo no ano de 88, quando se tem o plebiscito, e outros historiadores vão optar pelo final desse processo no ano de 90, quando o Pinochet finalmente sai da presidência do Chile. Então, a ditadura militar do Chile é um assunto absurdamente importante para que a gente possa compreender também a nossa ditadura que aconteceu aqui no nosso país, a ditadura militar que aconteceu no Brasil, que se iniciou um pouco antes, em 64. Há algumas semelhanças, algumas divergências. Compreender esses dois movimentos é compreender também a importância da democracia, a importância desse poder estar na mão do povo, o quanto é perigoso o poder na mão de poucos. Então temos aí a nossa programação. E como eu já disse, essa ditadura, para alguns, ela se inicia em 73. Na verdade, ela eclode em 73, no dia 11 de setembro, quando Pinochet e seus comandados eles invadem a sede do governo federal. Mas, na verdade, essa ditadura, o processo, ele se inicia um pouco antes, em 1970, com a eleição do Allende. O Allende, que foi o primeiro governo democraticamente eleito, governo no governo socialista, na verdade. Então, todo mundo estava atento aqui para a América Latina, para o Chile, para entender o que é que ia sair desse Chile. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, todos os países. Em especial, os Estados Unidos da América tava de olho no Chile e de olho também nas medidas adotadas pelo Salvador Allende. É interessante dizer que o Allende ele foi o primeiro presidente de forma democrática de socialista eleito aqui na América Latina. Então, era um perigo eminente para os Estados Unidos e para o seu modelo econômico. A ditadura chilena ela foi um dos períodos mais sombrios da história do Chile, com muita morte, com muita coisa obscura. Ela se iniciou em setembro de 73, na emblemática data 11 de setembro, que depois o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Vale pontuar que o Salvador Allende ele foi o mais bem votado dentre os presidenciáveis. Entretanto, não obteve a maioria absurda, pouco mais de 33% dos votos. Então, a Constituição chilena, à época, ela não previa segundo turno, mas também era necessário mais de 50% dos votos para ser eleito de forma direta. Então, o Allende ele foi eleito de forma indireta, algo que já começou aquele burburinho, porque o Allende não foi eleito de forma assim
nos braços do povo, como pode-se dizer. Então, a partir desse momento, já se iniciou um pretexto de um golpe. O golpe de 1970, que ele, ele não foi para frente, ele não vingou, muito por conta muito pela negação do René Schneider, que era o chefe do exército na época. René Schneider, que anos depois seria morto pelo, pelo, pelo governo do Pinochet. Então, a elite, ela nunca apoiou o Allende. Ela nunca, em nenhum instante, a elite, a classe média, ela apoiou o Allende. Muito pelas pautas que o Allende levantava, de redistribuição de terras, era realmente um político socialista. Então, apesar de ser um político socialista moderado, muitas pessoas, principalmente classe média alta, elas não gostavam do Allende, então estavam ali esperando só um deslize, como diz o velho ditado. Então, na década de 70, o Chile enfrentava uma profunda polarização política e econômica. E o Allende, eleito em 70, propôs um programa socialista que incluía a nacionalização de setores estratégicos e reforma agrária. Essas medidas enfrentaram forte resistência interna e externa. E essas medidas, elas ajudaram a fomentar esse ódio do povo. Mas a rejeição do Allende, ela teve uma crescente a partir de 72, e com algumas sanções do governo norte-americano, a produção agrícola ela caiu junto ao preço do cobre. E o cobre tinha, na verdade, uma importância econômica fundamental naquele Chile. Então, cai a produção agrícola, cai o preço do cobre, e com isso aumenta a inflação, aumenta o desemprego e, claro, aumenta a crise, junto à desaprovação do governo do Allende. Isso em 72. Então, juntou tudo, na verdade. O Allende, ele não era um político assim absurdamente amado pelo povo. O Pinochet foi absurdamente estratégico. Os Estados Unidos da América também tinham interesse nisso. Então, acabou que juntou todos esses fatores e eclodiu a bomba no dia 11 de setembro de 1973. Nesse mesmo dia, o Allende ele se mata, infelizmente, e ao se matar ele entra para a história do Chile como herói. Até os dias atuais, o Allende é uma figura que é cultuada, por ser um símbolo de resistência, por ser um símbolo de liberdade do povo chileno. Após o golpe, a junta militar dissolveu o Congresso, suspendeu a Constituição e baniu partidos políticos. A repressão foi institucionalizada com a criação da DINA. A DINA, pessoal, é a Direção de Inteligência Nacional. Ela nasceu em 73, foi até 77. Depois ela alterou o nome, entretanto, continuou fazendo barbaridade durante todo o governo do Pinochet. Foi a DINA que foi responsável por matar o Prats, que era o antecessor do Pinochet no comando do exército, e também foi a DINA a agência responsável pela morte do Orlando Letelier. Essa é emblemática porque ocorre em solo estadunidense. Por que é emblemática? Porque a partir daí os norte-americanos eles não se sentem mais à vontade com os chilenos, tá? Então a ditadura consolidou-se através do medo, da eliminação sistemática da oposição. Ao mesmo tempo, implementou propostas neoliberais, ou seja, um enxugamento, bem entre aspas, do Estado. Claro que essas propostas liberais, elas não tocavam no Pinochet. Pinochet que tinha, interessante, Pinochet tinha uma riqueza de aproximadamente 21 milhões de dólares. Cerca de 17 não tinha explicação alguma.
como foi para ali, sabe? Então, o neoliberalismo para o povo e para ele outra política. Enfim, a Dina ela é muito importante nesse medo, nessa transmissão de medo para o povo chileno, para as figuras políticas. Então, a DINA, a Direção de Inteligência Nacional, ela é fundamental. A polícia secreta que esteve com Pinochet do iníciozinho da ditadura, da consolidação, do início da consolidação até o final desse governo que aconteceu em 90. Os principais personagens, o Augusto Pinochet, o líder do golpe, ditador de 73 a 90. O Salvador Allende, que era o presidente deposto, como foi falado, o presidente socialista, apesar de ser um pouco centrado, não era amado pelo povo. A Lúcia Hiriashi, que é a esposa do Pinochet, também é uma importante figura nessa história. E o Orlando Letelier e o Vitor Jara. O Orlando Letelier, que era um diplomata, aquele que foi assassinado em solo estadunidense, e o Victor Jara, cantor, que foi assassinado poucos meses depois, logo no início da ditadura. O Victor Jara que foi realmente é um símbolo até os dias atuais no Chile, tanto que ele batiza um dos maiores estádios do Chile, além de sempre ser homenageado pelo povo chileno. E, claro, os Chicago Boys, que foram os economistas formados nos Estados Unidos, os mesmos Estados Unidos que financiaram, que influenciaram tudo isso. Foi os Estados Unidos também que foi o responsável pela elaboração de um modelo econômico durante esse governo do Pinochet. A ditadura em números é muito interessante. O Chile não é um país gigante no sentido populacional, tanto que 200 mil exilados representam pouco mais de 2% da população à época, ou seja, foi realmente uma ditadura linha dura que mexeu com o dia a dia de todos, independente aí, se a pessoa era muito ou pouco chegada à política. Em algum instante ela bateu na porta de todos os chilenos. 3.200 mortes ou desaparecidos, 38 mil vítimas de tortura. Ou seja, daí temos mais de 40 mil pessoas que foram de forma direta marcadas aí pelo governo do Pinochet. Muito interessante isso. Então, aí juntando tudo aí, dá pouco mais de 400, não, perdão, 200 com 38, 238, 240 mil pessoas. Então, em um país não gigante geograficamente, temos aí mais de 248 mil pessoas afetadas. Então, é um número gigante dado a proporção do país. A transição para a democracia começou no plebiscito de 88. Por isso que eu falei logo no começo do trabalho, que alguns historiadores consideram que a ditadura chilena vai até 88, porque em 88 tem um plebiscito, e nesse plebiscito 55% da população votou contra a permanência do Pinochet. Com esse plebiscito, já em 90 ele deixa a presidência, mas em nenhum instante ele deixa de ser um político ativo no Chile. Ele se manteve como comandante do exército, mesmo cargo que ele ocupou, que o René Schneider ocupou, que o Carlos Prates ocupou, todos esses mortos pela ditadura do Pinochet. O Carlos Prates morreu em um sequestro bem estranho. Já o René Schneider, perdão, que foi morto no sequestro. O Carlos Prates foi morto na Argentina com bomba. Então ele volta a ser comandante do exército e depois ele volta a ser o senador vitalício. Então ele nunca deixou de ser
ele não deixa em 90 de ser uma figura política importante do Chile. Essa transição ela foi marcada por avanços democráticos e lutas por justiças, e além de concessões que protegiam alguns dos amigos, dos comparsas, dos companheiros do Pinochet. Então, assim, apesar dessa transição ela acontecer, ela apresenta uma falha bem particular. Na ditadura brasileira, ela se inicia em 64, 31 de março de 64, e vai até 85. Em 88 já é instituída, já é posta uma nova Constituição. No Chile, até os dias atuais, a Constituição chilena é a que foi colocada pelo Pinochet. Então, a Constituição de hoje do Chile é uma Constituição que foi feita sob um governo não democrático. Então, isso é algo que irrita um pouco os chilenos, tanto que foi motivo de manifestação agora em 2019, e isso fez com que os políticos do Chile estão trabalhando por uma nova Constituição. Essa foi proposto no final de 2023, uma nova Constituição para o Chile, pela segunda vez. Essa Constituição não foi aprovada. Segundo os chilenos, essa era muito conservadora. Então, é um povo que é marcado pelo medo do conservadorismo que o Pinochet trouxe para esse povo. Pinochet, que morreu em 2006, ele foi enterrado sem qualquer tipo de honraria de Estado. É uma figura realmente aí que até os dias atuais muita gente possui realmente nojo. É uma figura política que traz nojo por parte de basicamente todo mundo. Inclusive, vale pontuar que até pessoas que não confiavam, que não eram do mesmo lado político do Allende, essas pessoas, elas, de forma intensa, elas repudiaram aquilo que o Pinochet fez. Algo que, infelizmente, não é padrão em todas as repúblicas aqui da América Latina. Infelizmente, temos um movimento bastante comum, é algo bastante comum aqui, principalmente aqui no Brasil, é a negação da ditadura militar, ou a justificativa, buscar a todo instante justificar o injustificável, que é a morte, que é a tortura, que é a falta da democracia. Então, é algo que, ao meu ver, o povo chileno, pelos materiais que eu pude acessar, um povo que está um pouco mais preparado nesse sentido, em relação ao povo brasileiro. A ditadura chilena, ela deixa marcas profundas na sociedade e política do país. Apesar dos avanços democráticos desde 90, o Chile ainda enfrenta os desafios de lidar com seu passado, buscar justiça para as vítimas e superar as desigualdades estruturais herdadas no regime. Ou seja, apesar de tudo, o Chile ainda segue buscando os culpados. O Chile, vez ou outra, sai novas punições, apesar de, infelizmente, a principal figura ela não ter sido culpada, que é o Pinochet. Ele tinha cerca de 300 acusações, mas não foi em nenhum instante de forma efetiva penalizado pelos atos que ele fez, pelos maus que ele causou. Então, assim, é muito triste, mas é muito interessante ver que um país a todo instante busca, dia 11 de setembro lá, em muitos momentos é relembrado esse acontecimento justamente para não acontecer de novo. E isso é o que me fez estudar história, não para lembrar datas, não para ficar aqui, dia X, do meio do ano X, aconteceu isso e isso. Não foi isso que me fez estudar história. O que me fez estudar história é buscar compreender
o contexto dos acontecimentos e entender como aconteceu e fazer com que ao máximo não aconteça isso de novo. E novamente eu fico bem triste quando eu vejo um povo mais conscientizado no Chile. E posso citar, claro, a ditadura brasileira como exemplo, porque elas foram contemporâneas, elas aconteceram ali próximas. E enquanto eu vejo boa parte da população chilena repudiar Pinochet e seus comparsas, eu vejo boa parte da população brasileira glorificando principalmente os presidentes ou pessoas ligadas à ditadura militar aqui no nosso Brasil. Então, eu vejo isso é uma coisa que chega até mim com bastante tristeza, sabe? As referências do trabalho, o texto, alguns vídeos, enfim, foi algo. A produção desse trabalho, foi bem interessante, porque era uma figura que eu conhecia, o Pinochet, mas não possuía total conhecimento do que tinha se passado no Chile. E ler e saber o que aconteceu é de importância assim fundamental. Novamente naquilo que eu disse, de compreender os fenômenos e fazer com que de alguma forma eles não possam se repetir. O povo que não sabe da sua história, ele não é um povo que não sabe para onde vai, não sabe o que foi erro, o que foi acerto. Então, poder ter acesso a esse acontecimento para mim foi fundamental. Agradeço pela atenção, tá? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau.